Obrigada, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor vai realizar em nosso meio. O Teu Espírito passeia em nosso meio. O Teu Espírito é aquele que nos ensina. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, olhos espirituais abertos, ouvidos abertos para ouvir a Tua palavra, para compreender aquilo que o Senhor deseja comunicar essa manhã às nossas vidas. Nós te rendemos graças pela Tua bondade. Te rendemos graças, Pai, porque fomos alcançados pela Tua graça, pelo Teu amor, pelo Teu favor, pela Tua salvação. Obrigada, Pai, porque a Tua bondade está aqui conosco em todo o tempo. O Senhor é bom. O Senhor já esteve no nosso futuro e já preparou todas as coisas e não há o que temer. O Senhor está conosco e não há o que temer. Eu te louvo por essa manhã, pelo coração dos meus irmãos prontos para receber a Tua boa palavra essa manhã, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, queridos, graça e paz. Você pode se sentar. Obrigada ao Ministério de Música e todos aqueles que estão chegando para compor o Ministério de Música. Amém. Estamos crendo e declarando isso, já temos boas notícias desde o dia que eu cheguei aqui. Eu falei com o pastor que eu não sairia daqui antes de chegar um componente para o Ministério de Música na bateria, não é? Para que o pastor pudesse ficar mais disponível. E eu creio que está chegando, amém? Então, queridos, vocês estão bem? Que bom. Graça e paz da parte do Senhor nos serão acrescentadas essa manhã pelo conhecimento da palavra. A Bíblia diz que graça e paz nos são acrescentados pelo conhecimento da palavra. E eu creio que será assim essa manhã. Nós vamos aprender a desfrutar ainda mais da graça, da paz do Senhor que já está disponível. E como nós combinamos, né, na quarta-feira passada, nós vamos falar sobre aquilo que é básico em Cristo. As doutrinas básicas de Cristo, aquilo que todo cristão deseja saber, precisa saber para avançar níveis em Deus. Assim como nós crescemos naturalmente e nós crescemos de nível após nível, assim também espiritualmente. Nós nascemos de novo, então nascemos um bebê espiritual. E à medida que nós somos alimentados pelo genuíno leite da palavra, esse bebê espiritual começa a crescer. E existem itens da palavra que nós precisamos nos alimentar. Olha aí, o Espírito já está se movendo em nosso meio, o irmão já está nos charamanaias. Perde o amigo, mas não perde a piada. Mas existe um leite genuíno da parte do Senhor que nos promove o crescimento. E lá em Hebreus, eu vou ler para você, você não precisa abrir. Lá em Hebreus, no capítulo 6, o escritor aos Hebreus, ele vem falando sobre isso, sobre esse leite que foi dado a um povo, aquele povo, e talvez aquele povo não tenha recebido, aceitado, consumido aquele leite. E ele diz que precisava de novo dar o leite genuíno da palavra para que eles pudessem crescer. E graças a Deus você está recebendo esse leite, você agarrou esse leite, você está crescendo. Amém, irmãos? E ele diz, né? Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas, vimos isso na quarta-feira, a fé em Deus, vimos isso no domingo passado, o ensino de batismos e a imposição de mãos, vai ficar para a próxima vez que eu vier. Não sei se eu ainda ministro nesse lugar, o pastor está arrancando meu couro, gente, estou abrindo meu coração para você. E ressurreição dos mortos e juízo eterno. Ressurreição dos mortos e juízo eterno é o que graciosamente o Espírito vai me capacitar para transmitir para você essa manhã com o tempo que me resta. Mas haverá uma graça, irmãos, que eu vou conseguir pregar isso para você, ensinar isso para você essa manhã. Amém? Então, ressurreição dos mortos. A primeira coisa que a gente precisa entender é que nós somos um espírito. Somos um espírito.
habitamos em um corpo, uma casa, uma arca, e possuímos uma alma. Quando a gente entende isso, as 3 dimensões do ser humano, eu sou um espírito, a minha essência é um espírito recriado por Deus, aonde o Espírito de Deus habita dentro do meu espírito. Esse espírito recriado em Deus habita dentro de uma casca, dentro de um templo carnal, dentro do meu corpo. E eu possuo uma alma, uma psique, um intelecto. Lembra que eu possuo, não é a alma que me possui, sou eu que possuo a minha alma. É o meu espírito que manda na minha alma, é o meu espírito que manda nos meus pensamentos. Amém? E esse espírito, ele é eterno, porque os espíritos são eternos. Os espíritos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Não é assim lá em Gênesis? Deus sopra o fôlego de vida dentro do boneco de argila. E esse fôlego de vida saiu de dentro de Deus. E Deus diz que seria a imagem e semelhança dele. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus é um espírito, nos fez um espírito à imagem e semelhança dele. Criou, manuseou o boneco de argila, o boneco de barro, criou o nosso corpo e nos fez alma vivente. Espírito, alma e corpo foram criados no Éden. Esse espírito, ele é eterno. Então, nós somos eternos porque somos espírito. E aquele que não tem Jesus ainda, também é eterno porque também é um espírito. Ainda que um espírito morto, porque não tem a vida de Deus, mas é um espírito, e espíritos são eternos. E quando nós morremos e ressurreição dos mortos, o que acontece com essa morte? A Bíblia fala de alguns tipos de morte. O primeiro tipo de morte que a Bíblia fala é aquele que não tem Jesus. Ele está morto espiritualmente. Nós estávamos mortos em delitos e pecados, diz o apóstolo Paulo lá em Efésios, antes de vir para Cristo. Então, a morte espiritual, separação. Morte é separação. Aquele que está morto espiritualmente está separado espiritualmente da vida de Deus. Nós temos também uma morte física, que também é separação. A morte física é o quê? A separação do meu espírito do meu corpo. Então, alguém que morre fisicamente, o seu espírito foi separado do seu corpo. Existe também uma morte eterna. O que é essa morte eterna? É aquele que morreu sem Cristo. Esse que morre sem Cristo, ele está morto eternamente. Por quê? Porque não tem outra chance para ele. Amado, todas as escolhas que nós fazemos aqui na terra, ela reverbera para a eternidade. E se eu escolhi aqui na terra não ter comunhão com Cristo, eu não entreguei a minha vida para Cristo e eu morri eternamente separada de Deus. Então, as escolhas aqui na terra, elas são muito importantes. Amém? Amém. Então, isso é morte, separação. E o que é ressurreição dessa morte? É trazer de volta a vida, ressurgir, nascer de novo, viver de novo. Então, alguém que morreu fisicamente, nós temos vários casos de ressurreição na Bíblia. Lázaro morreu fisicamente, sim, mas Lázaro ressuscitou. O rapazinho que lá em Atos fala que estava ouvindo Paulo pregar e caiu da janela. A pregação de Paulo era tão longa que o menino dormiu e caiu da janela. Não vai ser assim hoje, amém, irmãos? A ministração tem um tempo. E aí, o que aconteceu com aquele rapazinho? Ele ressuscitou, amém? Agora, você encontrou Lázaro por aí hoje? Bom dia, Lázaro, vamos tomar um café? Não, por quê? Porque Lázaro morreu de novo. Então, a ressurreição de Lázaro foi uma ressurreição física. O espírito saiu do corpo, ele ressuscitou, o espírito voltou para o corpo, mas Lázaro morreu de novo. E o espírito de Lázaro foi para o céu e o corpo de Lázaro foi enterrado. Amém, gente? Ou colocaram na gruta lá, né? Como era o sepultamento.
Isso é ressurreição física. Nós temos a ressurreição do Espírito. E você já passou por esse milagre da ressurreição. Você estava morto sem Cristo, você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você reviveu. O seu espírito que estava morto, separado da vida de Deus, recebeu a vida de Deus e você, a ressurreição de Cristo entrou em você. Nós vamos morrer vamos morrer fisicamente? Se Jesus não voltar antes, vamos morrer fisicamente. Mas o nosso espírito já foi recriado em Deus. Amém? E a última ressurreição, que todos nós também vamos passar, é a ressurreição eterna. É a ressurreição para a eternidade. O Espírito ressuscitou, mas um dia, se Jesus não voltar, Marcela vai morrer. Marcela vai ser sepultada, o corpo, e o Espírito vai para o encontro com o Senhor. Amém? O Espírito vai para o céu. Então, entendemos morte, entendemos ressurreição. Amém? Então, vamos ver o que a palavra fala sobre isso. Hoje, eu creio que o Senhor vai nos ensinar algumas coisas essa manhã. Amém? Por gentileza, Isaías, eu quero que você abra, por gentileza, lá em Isaías. Queridos, mais de 30% da Bíblia fala sobre ressurreição. Então, ressurreição, de fato, como o escritor aos Hebreus falou, é um assunto que todos nós devemos saber, é o básico. Não, esse negócio de ressurreição não é para mim, não. Esse negócio de Jesus eterno não é para mim, não. É para todos nós, é básico, é o leite materno para nós crescermos espiritualmente, amém? Então, Isaías 26, por gentileza, no versículo 19, diz o seguinte, você achou? Posso ler? Diz o seguinte, Isaías capítulo 26, versículo 19. Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como um orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Em que momento? No momento da ressurreição para a vida eterna, vai acontecer isso que está aqui. Amém? Uma outra passagem no Velho Testamento, e note que nós estamos falando do Velho Testamento, está lá em Jó. E aí eu quero que você abra comigo lá em Jó, por gentileza. Jó no capítulo 19. Jó capítulo 19. Inspirado pelo Espírito, não é? Jó escreve o seguinte aqui, mesmo com o seu conhecimento limitado. Jó, a gente entende que ele tinha um conhecimento muito limitado de Deus. Tanto é que no final ele diz, eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Jó tinha uma experiência muito limitada com Deus, e ao final ele entende o caráter de Deus, e ele diz, agora eu entendo. Mas ainda num conhecimento limitado, Jó tem uma revelação. E lá está no capítulo 19, versículo 23. Jó diz o seguinte, quem me dera fosse agora escritas as minhas palavras. Foi, né? Que com a pena de ferro e com chumbo, para sempre fossem esculpidas na rocha. Foi. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, com os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Então, Jó tem a revelação que alguma coisa vai acontecer em um determinado momento, e aquela carne, aquele corpo dele, seria revestido de alguma coisa, e ele iria ver o Redentor dele.
glorioso demais. Amém, meus irmãos? Jó estava falando sobre ressurreição. Amém? E se a gente andar mais um pouquinho, a gente vai ver ressurreição em muitos pontos da Bíblia. Em Atos 24, eu vou ler para você, Atos 24, Lucas, o escritor do livro de Atos, ele diz o seguinte em Atos 24, no capítulo 24, no versículo 14, o apóstolo Paulo falando e Lucas redigindo, diz o seguinte: porém confesso-te que, segundo o caminho a quem chamam seita, já disseram que você congrega numa seita? Essa história não é nova não, irmão. Essa história não é nova. O qual vocês chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de vossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Os justos, aqueles que receberam Jesus e foram justificados pelo sangue do Cordeiro, vão ressuscitar? Sim, mas a Bíblia também diz que os injustos também vão ressuscitar. Por que que os injustos vão ressuscitar? Porque os espíritos são eternos. Agora tem uma diferença. O justo vai ressuscitar para a vida com Deus. E os injustos também vão ressuscitar, mas o endereço eterno será outro. Amém, gente? O endereço do justo é eternidade com Deus. O endereço do injusto, que também vai ressuscitar, separação eterna de Deus. Amém? Amém. Então você já entendeu, somos espírito, os espíritos são eternos, justo, eterno, injusto, eterno. Justo vai ressuscitar, injusto também vai ressuscitar. Endereço que vai morar o justo, diferente do endereço que vai morar o injusto. Amém? Glória a Deus, o Senhor nos ajuda em todo o tempo. Então, você já passou pela primeira ressurreição, a ressurreição é espiritual. O Espírito de Deus já veio habitar no seu espírito, e o seu espírito estava morto, mas agora já recebeu a vida de Deus. Então, o seu espírito, aonde habita o Espírito Santo de Deus, já passou pela ressurreição espiritual. O maior milagre que você poderia viver nesta terra, você já viveu. Hoje você está selado com o Espírito Santo de poder do Deus Todo-Poderoso. Amém? Oh, glória! O milagre da ressurreição. Não passamos ainda, né? Da ressurreição do corpo, né? A ressurreição do corpo. Não passamos ainda, cremos que não vamos precisar passar. Amém, gente? A ressurreição do corpo, que Lázaro passou. Não passamos e cremos que não vamos precisar passar. E a outra ressurreição é o milagre, é a ressurreição para a vida eterna. E aí é essa que nós vamos nos apegar esta manhã. Amém, queridos? Ressurreição para a vida eterna. Hebreus, volta lá para Hebreus, por gentileza, no capítulo 2. O escritor aos Hebreus vai dizer o seguinte, no capítulo 2, versículo 14. Ele vai dizer o seguinte: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Nós estávamos sujeitos a ser escravos por toda a vida, pelo pavor da morte. Então, era como se um assaltante colocasse a arma na nossa cabeça e, pelo pavor da morte, a gente obedecesse o que ele mandava. Então, me dá sua carteira, me dá seu celular, pelo pavor da morte, porque a arma estava apontada para a nossa cabeça, nós entregávamos tudo para ele. Ele diz, esse poder da morte que o diabo tinha sobre a nossa vida, agora ele não tem mais. E por isso que nós não temos mais pavor
da morte. O apóstolo Paulo diz, não sei se eu vou ou se eu fico. Por quê? Eu vou ficar por amor de vós. Porém, se eu for, é infinitamente melhor. Não é assim? Paulo não tinha mais pavor da morte, porque ele sabia o que aguardava após a morte. Nós não temos mais pavor da morte, porque sabemos aquilo que nos aguarda depois da morte. Amém, queridos? E aí eu quero que você abra a sua Bíblia, e se você gosta desse assunto, esse capítulo é todinho seu. 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, esse capítulo, queridos, é todinho para quem quer aprender, e eu aconselho você a aprender sobre esse assunto. 1 Coríntios, no capítulo 15, primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, a igreja que estava lá em Corinto, no capítulo 15, diz o seguinte. Posso ler? Na verdade, a gente tem que ler tudo, né? Mas não dá tempo da gente ler tudo. Vamos ler a partir do versículo 1. E a gente vai pular alguns versículos, tá bom? Diz o seguinte, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, ou Pedro, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, aos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já morreram. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e, afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Então, Jesus ressuscitou, ele andou por esse mundo ressurreto, foi visto pelas pessoas e depois subiu aos céus. Isso sinaliza para a gente, queridos, que quando a gente morre, haverá um tempo que nós vamos ressuscitar. E a Bíblia diz que Jesus, nesse mesmo capítulo, foi às primícias, o primeiro dessa escala de ressurreição. Eu vou ler para você esse mesmo capítulo, no versículo 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, ou dos que morreram. Então, Cristo é as primícias. Então, como nós vimos no capítulo, no versículo 1, e 2, e 3, e 4, que Jesus andou por esse mundo ressurreto, e que ele foi visto por pessoas ressurreto, assim será a nossa ressurreição. Por quê? Porque ele foi a primícia. O que é uma primícia? Essa palavra, ela dá a conotação de uma colheita. O primeiro grão que é colhido naquela colheita. Então, se o primeiro grão é bom, ele determina a qualidade da colheita. Assim como Cristo as primícias, assim como foi esse grão, será toda a colheita. Então, como foi Cristo ressurreto? Cristo tinha um corpo transformado, ele foi visto por pessoas, ele andou nesta terra, e a Bíblia diz, ele foi a primícia. Assim como ele foi, nós também seremos. Amém? Então, como será a nossa ressurreição? Naquele momento, nós vamos ver qual é o momento da ressurreição do justo. Porque o momento da ressurreição do justo não é o momento da ressurreição do ímpio. Amém? Amém? Com a gente é diferente. Nós somos a igreja. Amém, queridos? Então, nós vamos ressuscitar à semelhança
de Cristo. Vamos ganhar um corpo glorificado, à semelhança do corpo que Cristo tem hoje. À semelhança de como Cristo está assentado à destra de Deus, nós receberemos um corpo transformado. Amém? Oh, glória, isso é glorioso demais. E em que momento, afinal de contas, isto vai acontecer? A Bíblia vai dizer aí mesmo, é só a gente continuar lendo. Diz o seguinte, no 21. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, já aconteceu. Depois, os que são de Cristo, na sua vinda. Então, há uma ordem. Essa palavra ordem, ela dá a ideia de pelotões. Como os soldados romanos, eles eram colocados em pelotões. Queridos, a Bíblia ela vai ter essa conotação de trazer aquilo que estava acontecendo na época para que as pessoas possam compreender. Como eu falei aqui já, Jesus foi o melhor comunicador. Ele falou de agricultura para o agricultor, ele falou de pesca para o pescador, ele falou de comida para as pessoas que cozinhavam, ele falou de pão. Então, ele comunicou dentro daquele contexto. Então, aqui, o apóstolo Paulo está comunicando dentro de um contexto de um exército romano. Ele está dizendo pelotões. Então, vai ser primeiro Cristo, já aconteceu. Depois, aqueles que estiverem mortos na sua vinda. E depois, aqueles que estiverem vivos. E nós vamos ver essa ordem aí, não é? Desse pelotão aí, maravilhoso. Por gentileza, eu quero que você abra a sua Bíblia. Primeira carta aos Tessalonicenses. Primeira Tessalonicenses. A sua Bíblia está recheada de ressurreição. A sua Bíblia está recheada de escatologia. Não é um assunto que é só para uma pessoa, só para um grupo. Primeira Tessalonicenses. Capítulo 4, versículo 13. Ele vai dizer o seguinte: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Olha aí, não é para a gente ignorar, é para a gente aprender. Amém. Com respeito aos que dormem, ou aqueles que estão mortos, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Nós temos esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, ou os que estão mortos. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor. Isso nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Amém? Como vai ser essa história? Em um determinado momento, que a gente não sabe qual é, porque a Bíblia não fala a respeito do arrebatamento, quando vai ser. A Bíblia dá alguns sinais. Amém, queridos? A Bíblia diz que a trombeta vai soar. E essa trombeta é uma trombeta para a igreja. O ímpio não vai ouvir essa trombeta. O ímpio só vai saber: aqueles loucos foram embora. Aquilo que aqueles loucos falavam realmente é a verdade. Aleluia! Vocês já viram o filme Deixados para Trás? Quem não viu, veja. Porque quem escreveu, um dos escritores desse filme, chama Tim LaHaye. E esse cara foi um cara que
recebeu muita revelação profética acerca da segunda vinda de Jesus, do arrebatamento, da ressurreição dos mortos. Ele retrata isso no filme. Ele escreveu uma Bíblia, a Bíblia de Tim LaHaye, a Bíblia profética, que ele pontua todos esses acontecimentos. Então, se você gosta desse assunto, leia Tim LaHaye. E aí, o filme retrata isso. Como vai ser esse negócio? A Bíblia diz, e a gente não pode confundir arrebatamento com segunda vinda de Jesus. A primeira vinda de Jesus, ele veio e andou nessa terra. A segunda vinda de Jesus, ele vai vir e vai andar nessa terra. O arrebatamento não é considerado a segunda vinda, por quê? Porque ele não pisa na terra. Nós vamos nos encontrar com ele nos ares. E por que essa figura de se encontrar nos ares? Porque no casamento judeu, o noivo pede a moça em casamento, e aí conota esse compromisso de noivado. A noiva vai para sua casa e o noivo vai para sua casa. E o noivo começa a construir a casa onde o casal vai morar. Jesus diz, eu vou para o Pai construir morada. E no céu tem muitas moradas. E o noivo vai para a casa, volta para sua casa e começa a construir a morada. Quando a morada está pronta, o noivo volta e o noivo espera a noiva na beira do caminho. O noivo fica esperando e a noiva vem da sua casa, da casa dos seus pais, da sua morada, e encontra com o seu noivo na beira do caminho. O noivo pega a sua noiva e leva até a morada que ele construiu. Yes! Então, dentro dessa figura do casamento judeu, Jesus vem, porque ele foi, lembra que ele disse, eu vou construir morada. Ele foi, construiu a morada, preparou todas as coisas para quando nós chegarmos lá. E ele vem no meio do caminho, e a noiva vai ao seu encontro, e a noiva encontra o seu noivo, e juntos eles vão para a casa onde o noivo construiu morada. Amém, gente? E o que vai acontecer lá no céu? O glorioso casamento. As bodas do Cordeiro. Amém, gente? Então, aqueles que morreram com Cristo, então aqueles que estão sepultados, digamos que Jesus volte hoje, às 2h da tarde. Você está pronto? Amém. Aqueles que morreram hoje, ontem, anteontem, todos aqueles que morreram em Cristo, lembra disso, em Cristo. Aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. Então, eles vão sair da sepultura primeiro, vão ganhar um corpo glorificado primeiro, e depois nós, aqueles que estiverem vivos na sua vinda, também vão ganhar um corpo revestido de poder e vão subir juntos com Cristo para o céu. Amém? No céu nós vamos ter 7 anos. O que vai acontecer durante esses 7 anos? Durante esses 7 anos vai acontecer o casamento, as bodas. Durante esses 7 anos vai acontecer o bema, o pódio, vai acontecer o lugar da recompensa do justo. Amém, gente? Não somos salvos pelas obras, para que ninguém se glorie, diz o apóstolo Paulo lá em Efésios. Somos salvos pela graça mediante a fé. Eu criei em Jesus e mediante a minha fé, a graça foi disponibilizada. A misericórdia é eu não receber aquilo que eu merecia. Eu merecia morte, porque eu pequei em Adão. E aí eu merecia morte. Mas a misericórdia se manifestou, e aquele juízo de morte e separação eterna que eu merecia, eu não vou receber, porque a misericórdia do Senhor me alcançou. E aquilo que eu não merecia, vai acontecer por conta da graça do Senhor. Então, misericórdia, eu merecia, mas não recebo. A graça, eu não merecia, mas eu recebo. Amém? Oh, glória! Então, eu não sou salvo pelas minhas obras, mas no céu, o meu galardão, ele vai ser mensurado, ele vai ser medido pelas minhas obras aqui na terra. Amém? Oh, aleluia! Então, tudo aquilo que nós fazemos aqui na terra, queridos, está somando ponto.
Está ganhando gotinhas de vida. Vocês gostam de videogame que eu sei. Amém? Eu sei. Então, tudo aquilo que nós vamos fazer aqui na terra vai somar, né? Vai somar para os nossos galardões. E aí, volta lá, por gentileza, para 1 Coríntios. Capítulo 15. Depois eu vou colocar aqui umas fotos para vocês entenderem melhor. 1 Coríntios, capítulo 15, a gente vai ler agora a partir do versículo 25. Você achou? Amém. Posso ler? Diz o seguinte: porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte física. Então, a morte física é o último inimigo que eu e você temos para vencer. Porque a morte é consequência do pecado. Jesus veio e nos livrou da morte de separação, da morte longe dele, da morte eterna sem ele. Porém, o meu corpo ainda precisa passar pelo processo da transformação. Então, a última morte para a igreja a ser vencida é a morte física, que vai acontecer no momento do arrebatamento da igreja. Amém? Aí, né, você deve estar perguntando, mas como vai ser isso? Porque eu conheço o fulaninho que morreu queimado. Como vai ser essa ressurreição do fulaninho que morreu queimado? Mas eu conheço outro fulaninho que morreu de um acidente e o corpo dele foi dilacerado. Eu conheço um outro fulaninho que morreu afogado e o corpo dele nunca foi encontrado. Como vai ser isso? Já virou comida de peixe. Diz a palavra, não eu. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 35. Posso ler? Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E em que corpo vem? A Bíblia diz, não sou eu que estou falando isso para vocês, que pensaram isso. Insensato. O que semeias não nasce, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo, como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra a dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida uma é a glória dos celestiais e a outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se um corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Aleluia! Então, meu amado, minha amada, está tudo bem aquele que morreu queimado. Morreu o corpo do pecado, morreu o corpo corruptível, mas vai ressuscitar um corpo de glória, vai ressuscitar um corpo incorruptível. Amém? Oh, aleluia, amado, Deus sabe de tudo, Deus pensou em tudo, está tudo bem em Deus. Amém, gente? Oh, glória, eu quero ler para vocês também, por gentileza. Deixa eu achar aqui, eu estou pulando o versículo, gente, porque não dá tempo. Depois a gente pode conversar melhor sobre esse assunto. Vá comigo, por gentileza. 2 Coríntios, no capítulo 2.
2 Coríntios não, 2 Tessalonicenses. Volta lá, por gentileza. 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. Vamos ver essa questão aqui, como vai ser isso. Ah, meu Deus, eu estou com tanta expectativa desse momento, do arrebatamento. Oh, glória! 2 Coríntios, no capítulo 2. Vamos, Tessalonicenses, perdão. Vamos pensar no seguinte. Vamos fazer o caminho. Você pode colocar aqui, por gentileza, aquela primeira foto que eu passei. Quer dizer, na verdade, das três últimas, a primeira. Falei grego? Mas nada disso. Do final, eu tenho 3 figuras. As 3 últimas figuras, os 3 últimos slides. O primeiro dos 3. Enquanto abre ali, vamos ver aqui. Vamos ler aqui. Você achou aí? Posso ler? Irmãos, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de se assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos essas coisas? E que agora sabeis que o que o detém é a igreja, para que ele seja revelado somente em ocasião oportuna. Então, vai ter um tempo, nós vamos ver aqui na figura, que vai acontecer o seguinte. Estamos aqui na terra, vai ressoar a trombeta. Isso. Tem como aumentar? Isso. Vocês estão conseguindo ver? Essa figura aqui, dá para todo mundo ver? Então, tem como subir só um pouquinho? Ela está um pouquinho cortada aqui embaixo. Subir só um pouquinho, por favor. Consegue, não? Aí, bem, ótimo, muito obrigada. Então, a gente vê aqui, ó. Dá para você ver aqui a era da igreja. Lá no comecinho aqui, ó. A era da igreja. Dá para ver? Bem pequenininho aqui, a era da igreja. Estamos aqui, na era da igreja. Aí você vê uma setinha vermelha subindo e a igreja lá em cima. Então, subimos, a igreja foi lá em cima. Todo mundo que confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Ah, eu tenho um vizinho, ele era da igreja, mas ele está afastado. Eu acho que ele vai morrer e vai para o inferno. Ah, uma pessoa que eu encontrei na rua, e aí eu preguei Jesus para ela. Ela recebeu Jesus, mas eu nem sei, eu acho que ela vai para o inferno. Gente, a gente não pode julgar as pessoas. É entre a pessoa e Deus. Nós vamos ter surpresas no céu. Porque a Bíblia diz que todo aquele que clamar o nome de Jesus será salvo. Se essa pessoa clamou o nome de Jesus no leito de morte, aí vocês vão ter que me amar e amar o que está escrito na palavra. Ela pode ter tido uma vida muito ruim. Ela pode ter sido um grande bandido. Mas se no leito de morte houver arrependimento genuíno e ela entregar a vida para Jesus, dos teus pecados eu não me lembro mais. E ela está salva. Amém? O que acontece com essa pessoa? Ela não vai receber galardão pelas obras, porque as obras dela aqui na terra foram obras iníquas. Mas se ela aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ela está salva. Ela não vai receber galardão,
porém ela está salva. Por quê? Ela recebeu Jesus no leito de morte, não teve tempo de refazer aquele caminho, de construir nenhuma obra boa. Mas ela está salva, vai para o céu, só que no céu ela não vai receber galardão. Então vai ter diferença da eternidade dela. Entenda, ela vai passar a eternidade com Deus, com Jesus, conosco no céu. Porém, ela não vai receber galardão. E galardão tem a ver com a forma que nós vamos viver aqui na eternidade. Deu para entender? Lembra de uma coisa, Deus não é injusto. Então aqui temos, lá no céu, estamos recebendo galardão, estamos no pódio, aonde os louros serão entregues. Lembra que eu falei, no Império Romano, eles tinham aquelas lutas, aquelas batalhas e aquelas competições, e os vencedores daquelas competições, o imperador estava sentado no trono e aqueles vencedores passavam na frente do imperador, na frente das autoridades, e eles recebiam louros, coroas de louros de vitória. Quantos sabem o que eu estou falando? Eles eram presenteados, galardoados. Então, nós vamos passar pelo pódio com Cristo e vamos ser galardoados de acordo com as obras que fizemos nessa terra, depois da salvação. As obras mais que nós fizemos nessa terra foram esquecidas. Quando nós recebemos Jesus, todo o nosso passado foi zerado. Amém? E a partir da minha convivência com Cristo, com o Espírito Santo, eu começo a construir obras boas, obras dignas, obras de justiça. E essas obras serão recompensadas. Amém, gente? De Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem semear, isso ele também ceifará. Então, tudo aquilo de obra que nós vamos fazer nessa terra, seja obra boa ou obra má, um dia a conta vem. Amém? Amém? Então, estamos lá, igreja, recebendo os nossos galardões, nas bodas do Cordeiro, porque agora nós encontramos o nosso noivo, e agora não seremos mais noiva, seremos esposa. A Bíblia fala sobre isso lá em Apocalipse, que agora não mais noiva, mas a partir de agora é esposa. Então, nós estamos lá no céu. Por quê? O noivado tem um nível de intimidade. Nós temos aqui a Ju e o seu noivo tem um nível de intimidade no noivado. Mas depois que casa, nós temos outro nível de intimidade. Somos noiva, temos um nível de intimidade com o Senhor Jesus. Mas um dia vamos casar e teremos toda a intimidade, porque a Bíblia diz que nós o veremos como Ele nos vê hoje. Amém? E aqui na terra começa a tribulação. Tribulação é juízo. E a Bíblia diz que Deus não é injusto e Ele jamais julgará o ímpio com o justo. Então, o juízo do justo é um, o juízo do ímpio é outro. Agora eu te pergunto, você tem medo de juízo? Não! Por quê? Porque nós temos coisas a receber. Lá no Brasil, eu fui advogada trabalhista durante muitos anos. E eu advogava e, por exemplo, um trabalhador foi mandado embora, não recebeu suas verbas rescisórias, nós tínhamos que acionar a justiça para que ele fosse recompensado pelos anos de trabalho que ele teve. Esse trabalhador, ele não tinha medo do juízo, porque ele sabia que ele tinha conta a receber. Então, queridos, nós não temos que ter medo do juízo, porque nós sabemos que temos conta a receber, temos galardões para receber. Amém? Então, aqui começa a tribulação, que é o juízo. 7 anos de uma grande tribulação nessa terra. 3 anos e meio, o começo, 3 anos e meio, a grande tribulação, muitas dores, muito sofrimento. Não vamos gastar tempo nisso, porque não é para a gente, mas é importante que a gente saiba, porque isso motiva a gente a evangelizar. Amém? E aí vai acontecer o que a gente acabou de ler. O homem da iniquidade, o anticristo, vai se assentar no trono de Jesus. E aqui está o trono,
o trono de Jesus, ele vai ocupar o trono de Jesus, o anticristo. E depois disso, depois de 7 anos de tribulação, lá no céu, estamos no nosso juízo, recebendo os nossos galardões, porque juízo eterno é para todos. Estamos recebendo os nossos galardões aqui na terra, a grande tribulação. Terminaram os 7 anos, a Bíblia diz que, vamos ler aqui Apocalipse, pode acender, por gentileza. E aí eu quero que você abra lá em Apocalipse, por favor. Oh, glória! Está começando a ficar bom demais. Lá em Apocalipse, por gentileza. A gente vai ler Apocalipse 16, versículo 12. O que vai acontecer nesse momento aqui, quando Jesus vem com a sua igreja e encontra o anticristo aqui? O que vai acontecer nesse momento? A Bíblia fala: derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, a trindade do mal. Essa é a trindade do mal. O diabo sempre vai imitar as coisas de Deus. Ele não tem poder criativo, ele imita. Então, não tem a trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Também tem a trindade do mal. E aí ele vai dizer qual é a trindade do mal. A besta, o falso profeta, o dragão, a besta e o falso profeta. A trindade do mal. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se divergem dos reis do mundo inteiro, com a fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem um ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar em que hebraico se chama Armagedon. É a grande batalha do Armagedon, que vai acontecer aqui, quando a igreja descer com Cristo. Aqui na terra, o anticristo está reinando, mas a grande batalha do Armagedon vai fazer algo aqui. E aí, eu quero que você vire aí algumas páginas de Apocalipse, por gentileza. E agora nós vamos ver Apocalipse 19, capítulo 19, versículo 11. E eu tenho alguns minutos. Apocalipse 19, versículo 11. Posso ler? Vi os céus abertos, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue. E o seu nome se chama Verbo de Deus. E seguiram-no os exércitos que há no céu. Diga eu. É você, meu amado. Por que a gente sabe que é você? Porque ele diz, montado cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, puro, branco e puro. Da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto Senhor dos senhores. Aleluia. Versículo 19. E vi a besta e os reis dessa terra, com os seus exércitos, congregados para a peleja, contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziram aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes dos mortos Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Vamos descer mais um pouquinho. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão e a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos.
anos, lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completasse os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Então, aqui, tivemos a grande batalha do Armagedon, onde a igreja desce com Cristo, e Cristo, com o poder da palavra que sai da sua boca, a espada afiada, poderosa, que a Bíblia vai dizer que é uma espada de 2 gumes, que está apta para separar alma e espírito, juntas e medulas, e toda a intenção do coração. Sai a palavra da boca de Jesus, e ele fere. Satanás é preso por 1000 anos. E aqui na terra começa o reino milenar. Está vendo ali? Reino milenar. O falso profeta e a besta já são jogados no lago de fogo e enxofre. O que é esse lugar de fogo e enxofre? É o Geena. Na Bíblia vai estar escrito inferno, mas se você for lá no original, você vê que tem Hades e Geena. Hades, em grego, esse mesmo Hades, no Velho Testamento, ele é escrito em hebraico, e aí é Sheol. Mas no Novo Testamento, escrito em grego, ele é Hades. Esse Hades é o inferno que nós conhecemos hoje. Fulano morreu e foi para o inferno. Hades. O Geena não foi inaugurado ainda. Ele está lá, o lago de fogo e de enxofre, vazio. Não foi inaugurado ainda. Nesse momento, a besta e o falso profeta inauguram o Geena, e eles já são lançados lá. E o diabo é preso por 1000 anos. E aqui na terra, nessa terra, começa o ano milenar. 1000 anos, onde Jesus reina com a sua igreja. E aí eu quero que você pense, como vai ser isso? Porque Jesus ressurreto, lembra que ele é a primícia? Jesus ressurreto. Ele andou nesse mundo. Ele tinha um corpo transformado. Ele entrava por lugares que estavam com portas e janelas fechadas. A Bíblia diz lá no finalzinho do Evangelho de João que todos estavam reunidos. E de repente as portas fechadas, as janelas fechadas, e de repente Jesus apareceu. E a gente leu lá em 1 Coríntios, capítulo 15, que ele é a primícia. Assim como ele é, nós também seremos. Então, como vai ser no ano milenar? Jesus vai reinar e nós, o seu exército, a sua igreja, a sua esposa agora, estará reinando juntamente com ele. E a gente vai, né? A música diz, vi anjos subindo e descendo. Só que no ano milenar, quem vai subir e descer somos nós. E nós vamos entrar por paredes que estão fechadas. Enfim, gente, nosso futuro de fato é glorioso. Amém? No final desses 1000 anos, o que vai acontecer? Volta para lá. A sua Bíblia tem todas as respostas. Leia a sua Bíblia que você vai encontrar todas as respostas. Versículo 4. Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Todos aqueles que durante a tribulação rejeitaram o código da besta, não receberam o código da besta, não adoraram a imagem, não adoraram a Satanás, eles morrem na tribulação, mas eles morrem salvos, porque eles negaram o diabo, negaram a marca da besta. É sobre isso que ele está falando. Então, todos os mártires da tribulação, que não receberam o código da besta, eles também estarão conosco nesse ano milenar, reinando juntamente conosco. Amém, queridos? Amém. E aí, vamos continuar, porque a Bíblia é autoexplicativa. Versículo 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos, e esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre essa, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos.
Mas a eternidade não são só 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharão, então, pela superfície da terra e sitiarão o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já estarão não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então, aqui, final do milênio, do reino milenar, a besta e o falso profeta já estão no lago de fogo e enxofre, e agora o diabo será jogado no lago de fogo e enxofre. E aqui na terra começa uma outra história. E aí você pode passar, por gentileza, para o segundo slide. A segunda figura. Não tem problema. Só foca comigo aqui. O que vai acontecer aqui na terra? Lembra que eu disse que justos e injustos passarão pelo julgamento? Nós já passamos pelo julgamento. Nós já fomos lá receber o nosso galardão no bema, no pódio. Já estamos lá. E agora... Ficou ruim essa imagem, né? Ficou meio embaçada. Passa para outra, por gentileza, porque essa era... Ah, perfeito. Obrigada. Então, vamos só para a gente recapitular, para a gente finalizar. Era da igreja, estamos aqui, certo? Igreja, logo aqui. Igreja, subiu a noiva, foi arrebatada para receber os galardões e depois o casamento, as bodas do Cordeiro. Aqui na terra, 7 anos de tribulação, aonde o anticristo vai reinar, vai se assentar no trono que está sendo preparado, dizem os estudiosos que já está tudo pronto, que é o trono de Jesus. Ele vai se assentar no trono que está sendo preparado para Jesus se assentar na eternidade. Ele vai se assentar nesse trono e vai governar as nações. Quem se recusar a se inclinar para ele e receber o código da besta será morto. São essas pessoas que eu falei para você, os mártires da tribulação. E quem receber o código da besta, a gente vai ver o que vai acontecer no final. Aqui, terminou a tribulação, Jesus desce com a sua igreja. E aí sim é a segunda vinda, porque ele pisa na terra. A segunda vinda de Jesus com a sua igreja, terminou a batalha do Armagedon. Aí está vendo a setinha aqui? O falso profeta e a besta já foram lançados no lago de fogo. Inauguraram o lago de fogo. O Satanás vai ser preso durante 1000 anos. Durante esses 1000 anos, Jesus reina com a sua igreja. Depois que acaba esses 1000 anos, Satanás está preso. Depois que acaba, então a vida aqui na terra vai ser como? Boa vida. Certo? Depois que acaba... Só que o que a gente precisa entender? A igreja desceu, mas aqui na terra ainda tem uma galera. Como nós estamos aqui hoje, vai ter uma galera na terra, não é? A galera que conseguiu escapar, vamos dizer assim, né? Escapar do senhorio, do diabo, ela ainda vai estar aqui na terra. E aí, Jesus vai... Por que não prenderam logo e jogaram direto no lago? Né? A gente faz algumas perguntas, porque às vezes a gente quer saber mais que Deus. Mas por que Deus fez isso? Acho que Deus não está muito certo das ideias, não. Porque, queridos, aqui na terra vai ter gente. E essas pessoas, elas vão ter que reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Entendeu por que Satanás vai ser solto? E a Bíblia diz que ele vai ser solto e ainda vai tentar muitos. E muitos vão cair na lábia dele e vão embora com ele. E aí Satanás vai ser solto. E aí começa o grande trono branco, aonde o ímpio vai ser julgado. Nesse lugar, não é, do julgamento do ímpio, é o que a gente vai ler daqui a pouco. Pode acender, por gentileza? Então, vamos continuar aqui, esse julgamento aqui. Versículo 11, não é isso? Apocalipse 20, 11. Ok.
Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram da terra e o céu, fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos. Não interessa se tem dinheiro, se não tem dinheiro, se é importante, se não é importante, se é poderoso, não é poderoso. Ele diz os grandes e os pequenos. Todos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar, olha aí quem morreu afogado, deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, todos que morreram sem receber Jesus, desde a velha aliança, eles não foram justificados pela fé. Os amalequitas, amorreus, Zebedeu, os Zeus do Velho Testamento, todos aqueles que morreram sem ser justificados pela fé, porque no Velho Testamento Cristo não tinha vindo ainda, então eles eram justificados pela fé de Abraão, não é? Todos aqueles que não foram justificados pela fé no Velho Testamento, e todos aqueles que não receberam Jesus no Novo Testamento, essa galera toda está diante do trono branco. E aí, quem está diante do trono branco não tem mais chance de salvação. Entenda que as escolhas são feitas aqui na terra. Se morreu sem Cristo, morreu. Está separado de Deus para a eternidade. Se morreu com Cristo, está junto de Deus para a eternidade. Não tem segunda chance, gente. É aqui, a escolha é aqui. Tanto para a salvação, quanto também para galardão. O que eu faço aqui na terra reverbera para a eternidade. Então, a minha obra aqui na terra, ela vai contar para os meus galardões na eternidade. E o ímpio, ele morreu sem Cristo. Toda a obra má que ele fez também está contando para tormento na eternidade. Então, aquele que esfaqueou, matou, estuprou, abusou, tudo aquilo que ele fez aqui na terra de ruim, está contando para o nível de tormento que ele vai receber na eternidade. Entendeu? Amém. Justo. Tudo que nós fizemos de obra aqui na terra vai contar para a eternidade, mas eu sou justificada em Cristo, vou para o céu. Tudo que o ímpio, que não foi justificado por Cristo, fez aqui na terra, de obra má, também está contando para a eternidade dele. Amém? Então, vamos continuar, vamos voltar para cá que o tempo urge. Terminei o julgamento do ímpio, né? E agora, o que vai acontecer agora? Oh, o que vai acontecer agora? 21. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que fez o quê? Então, meu amado, o céu não é o seu lugar eterno. O céu é um lugar de passagem. E tem uma música que diz, eu vou morar no céu por um tempo. Só um tempo, um aluguel. Vamos alugar o céu por um tempo. Mas o nosso destino final é essa terra. Porque foi essa terra que Deus nos deu. Porque foi essa terra que Deus construiu. Amém? Vi que descia do céu a nova Jerusalém, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então vi grande voz ainda vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens.
Deus habitará com eles e eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, aquele que tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Oh, glória! Pula aí para o capítulo 22 e vamos encerrar com isso. O Ministério de Música já pode subir para eu poder ler essa última parte. Diz o seguinte, Apocalipse 22, versículo 10. Você pode ficar de pé para nós celebrarmos isso que eu vou ler agora. E eu creio em nome de Jesus que o Espírito Santo vai trazer toda a revelação que você precisa agora. Diz o seguinte: disse-me ainda: não seles as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, e que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o último. Eu sou o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que a eles se assista o direito à árvore da vida. Entre da cidade pelas portas. Irmãos, você lembra que depois que Adão comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, o Éden foi fechado para que ele não tivesse acesso à árvore da vida? Nós teremos acesso à árvore da vida, e ela estará no meio do jardim. De fora ficarão os cães, os feiticeiros, impuros, assassinos, idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem! Aquele que ouve, diga: vem! Aquele que tem sede, venha! E quem quiser, receba de graça da árvore da vida! Aleluia! Obrigado, Pai! A tua igreja está aqui com a expectativa daquele dia. Seremos arrebatados, encontraremos o nosso Senhor nos ares. Obrigada, Pai, porque receberemos os nossos galardões e viveremos eternamente diante do Senhor. A nova Jerusalém vai descer do céu, e nela está a árvore da vida, a árvore que nós teremos acesso eternamente. Oh, nós somos gratos, Pai, pelo teu amor que nos alcançou, e celebramos essa